Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho e pelo sustento que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Sua misericórdia. Pai, nós não merecemos nada, Senhor, mas nós Te agradecemos porque o Senhor está sempre conosco, mesmo nas dificuldades. Pai, nós temos errado de diversas maneiras, nós somos pecadores e o Senhor nunca apontou o dedo, nunca nos deixou de lado. E eu Te louvo, Senhor, porque é a Tua fidelidade que tem nos levado além, que tem nos dado encorajamento para prosseguir. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu Te agradeço pela vida deste irmão e desta irmã que tem orado comigo todo dia. Pai, obrigado por reunir tantas pessoas em Seu nome e continua usando a minha vida, meu Pai, para abençoar as pessoas, para ajudá-las no dia a dia. Senhor, nós não estamos aqui para falarmos de religião, para falarmos de igreja, estamos aqui para falarmos do Evangelho. Oh, meu Deus, e nós estamos arrependidos neste momento, Pai, por tantas vezes em que quisemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, em que desejamos o mal para aquelas pessoas que nos machucaram. Oh, meu Deus, muitas vezes nós carregamos o peso do ressentimento, da raiva, do desejo de retribuir o mal que nós recebemos, e nós esquecemos que somos filhos do Senhor, que somos de Jesus e que devemos amar e perdoar, assim como o Senhor faz conosco. Oh, meu Deus, nos ajude a confiar em Ti. Nós entregamos agora cada injustiça que recebemos, entregamos agora, meu Pai, essas pessoas que prejudicaram a nossa vida. E nós tomamos a mesma atitude de Davi, nós entregamos nas Tuas mãos. Ai de nós, Senhor, se nós vingarmos das pessoas. Nós, pelo contrário, estamos confiando que o Senhor cuidará de nós, que o Senhor nos protegerá e que o Senhor nos livrará de todo o mal. Pai, eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, toda obra contrária a essas pessoas que estão me ouvindo, meu Pai. Pessoas que foram alvo de maldade. Jesus, guarda os Teus filhos. Livra-nos de todo o mal, meu Pai. Nos dê sabedoria, nos dê prudência para andarmos neste mundo sem sermos enganados. Oh, meu Deus, eu aproveito essa oportunidade também para orar por essa pessoa que tem um familiar preso no mundo das drogas, que sofre quando vê esse ente querido nessa situação. Ouve o clamor desse irmão e desta irmã, meu Pai. Envia os Teus anjos para protegê-lo, libertá-lo e guiá-lo de volta na luz da Tua verdade. Senhor, que essa pessoa encontre forças para resistir às tentações. E eu oro também, meu Pai, por este jovem, por esta jovem que está pensando em acabar com a própria vida. Eu repreendo agora todo espírito de morte, espírito de suicídio. Eu cancelo e repreendo em nome de Jesus. Senhor, envia os Teus anjos ali, meu Pai. Tem misericórdia, Pai, dessa pessoa que está atribulada, essa pessoa que não tem mais saída. Ela olha para os lados, ela não tem um amigo sequer, ela não sabe com quem contar, com quem se abrir. Por isso eu Te peço, meu Pai, tem misericórdia. Abre, Senhor, um caminho onde não há. Acende uma luz no fim do túnel. Ó Jesus, traga, Senhor, esperança a esse casamento. Pai, esse casal que tem discutido, que tem vivido momentos tensos, de muita briga desnecessária, Pai, de muita desconfiança. Ó Jesus, tem misericórdia, Pai, dos casais que estão me ouvindo agora, Pai. Pai, houve traição em muitos desses casamentos e só o Senhor pode curar as feridas da alma. Só o Senhor pode restaurar a confiança. Ó Senhor Jesus, nos ajude, Pai, a perseverar, a não desistirmos dos nossos sonhos. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra. Senhor, eu apresento diante de Ti, Pai, a vida desta mulher tão sofrida, Pai. Tantas lutas, Pai, ao longo dos anos. Por que tanto sofrimento, meu Pai? Dá, Senhor, força, graça e sabedoria. Não deixe essa pessoa, meu Pai, desistir, olhar para trás. Não, que nós possamos prosseguir para o alvo. Jesus, abençoa também este homem, meu Pai, que tem sofrido de diversas maneiras. Mas eu oro especificamente pelas finanças. Senhor, dá sabedoria, Pai. Dá força para trabalhar. Que essa pessoa, meu Pai, saiba encontrar um caminho. Que o Senhor traga prosperidade, traga bênçãos, Pai. Abre portas, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é aquele que nos guarda de todo mal.
e o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É isso que a tua palavra nos promete, e nós tomamos posse, meu Deus, de todas as bênçãos espirituais, todas as promessas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Eu quero ler com vocês um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que nos traz uma grande lição hoje. Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 12, o versículo 19. Diz assim: Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Amém? Irmãos, vamos ser sinceros aqui. Uma das áreas mais difíceis para a gente confiar em Deus é a questão da justiça, não é verdade? Nós confiamos e esperamos nas promessas de Deus, nas bênçãos, nas vitórias e até durante as passagens pelos desertos da vida. Agora, quando nós percebemos uma injustiça, nós queremos ver o culpado punido o quanto antes. Nós queremos que a justiça prevaleça, principalmente se nós formos as vítimas ou então a nossa família. E eu sei que é assim que funciona porque eu também já passei por isso. Eu já senti essa necessidade de ver as pessoas pagando pelo que elas fizeram, pessoas que me magoaram, me traíram, me humilharam, zombaram de mim. Irmãos, eu já passei por uma traição terrível uma vez. Eu tenho um site aqui na internet onde eu escrevo mensagens, todas elas separadas por temas. Tem mensagem para quem está enfrentando luto, tem mensagem sobre namoro, casamento, sobre situações de crise, vários tipos de mensagens. E aí um dia, o moço que cuidava do meu site, ele simplesmente pegou para ele. Ele foi lá, registrou no cartório como se fosse dele, ele tirou do ar o meu site, sendo que milhares e milhares de pessoas estavam acessando todo dia. Irmãos, aquilo me entristeceu de uma maneira tão grande. A minha esposa chorava muito, foi muito difícil, sabe? E ele fez isso simplesmente por ganância, porque ele achava que aquilo poderia gerar alguma renda, algum dinheiro para ele, sendo que o site estava no meu nome. Então, irmãos, foi muito difícil isso para mim. E naquele momento eu disse para minha esposa: nós vamos contratar um advogado e eu quero justiça. Eu não quero vingança, eu quero justiça. Só que, irmãos, eu falava com um certo ódio no coração, sabe? Porque aquilo me feriu muito. Aquele moço simplesmente me ligou e ele me disse com um tom de deboche: olha, pastor, esse site não é seu mais, esse site é meu agora, porque eu já registrei tudo para mim. Então, irmãos, aquelas palavras entraram no meu coração, na minha mente, e eu me senti profundamente magoado. E foi então, irmãos, que eu tive que contratar um advogado, eu tive que gastar para recuperar aquele site, e graças a Deus, Deus colocou a mão, aquele site voltou para mim. Só que, irmãos, no meu coração eu ainda não tinha perdoado o que ele tinha feito contra mim. Foi pura maldade, sabe? E então, poucos dias depois, eu estava orando, agradecendo a Deus porque o site tinha sido recuperado, mas naquele momento o Espírito Santo me mostrou que eu ainda não tinha perdoado. Eu estava guardando mágoa, raiva. Eu estava desejando que aquele moço sofresse tudo que eu sofri, mas eu estava com muita raiva, irmãos, e naquele momento eu comecei a pedir perdão a Deus, e eu comecei a abençoar aquele moço. Eu comecei a pedir graça e misericórdia sobre ele. E eu comecei a orar: Deus, esse moço está cego espiritualmente, ele não sabe o que ele faz, ele está prejudicando a tua obra, meu Pai. E eu peço agora, Deus, que o Senhor livre ele das garras de Satanás. Livre ele, Senhor, das ciladas do inimigo. Pai, tira do coração dele toda a ganância, toda a avareza. Irmãos, eu comecei a abençoar ele, sabe? E o meu coração foi se limpando. Olha, foi como tirar com a mão. Deus foi arrancando do meu coração toda aquela maldade, todo aquele desejo mau que estava no meu coração. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer: eu estou livre, eu perdoei. E se esse moço me pedir ajuda, com certeza eu irei ajudá-lo. Eu não tenho mais mágoa dele, entendeu? Então está na minha mente, eu consigo me lembrar do que passou, mas agora é só uma cicatriz, porque eu não sinto mais dor, tudo já passou. Pelo contrário, eu sinto uma compaixão, um amor por ele. Então, irmãos, o perdão é a coisa mais fundamental de todas. Não devemos nos vingar, porque como nós acabamos de ler, o próprio Deus disse: deixe comigo a vingança.
Essa vingança não pertence a nós, irmãos. Deus é justo, Deus sabe o que Ele faz, Deus é perfeito. Amém? Então, como está escrito em Romanos capítulo 12, deixe que a ira de Deus se encarregue disso. Irmãos, Deus é amor, mas Deus também é ira. E a Bíblia diz que ai daquele que cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu não quero cair nas mãos dele no sentido de ser condenado. Eu quero cair nos braços dele no sentido de que eu sou salvo, eu sou amado por Deus e eu ando na sua palavra. Mas, irmãos, muitas pessoas têm se levantado contra a pregação do Evangelho, têm se levantado contra Deus, e aí com certeza elas serão castigadas. Não pensemos que Deus é bom e que Deus não vai fazer nada. Não. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, ele matou cristãos. Mas um dia, Jesus se apresentou a ele e disse: Paulo, por que você está me perseguindo? E naquele momento, ele caiu no chão, ele ficou cego. E então Jesus disse para ele: você foi perdoado, mas agora você irá sofrer por causa do meu nome. E Paulo realmente sofreu muitas perseguições, ele sofreu muitas lutas, muito mais do que a gente imagina. E apesar dele não estar sofrendo pelos seus pecados do passado, eu creio que Deus estava mostrando para ele ali o quanto é ruim sofrer, o quanto é ruim passar por aflições. E Deus estava trocando o coração dele, um coração duro, um coração de pedra, por um coração de carne. Então muitas vezes, irmãos, Deus deixa a gente passar sim pela disciplina do Senhor para que a gente mude o nosso coração. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que o Pai nos ama e por isso Ele nos disciplina. E essa disciplina é para o nosso bem. Mas as pessoas que não aceitam essa disciplina, as pessoas que são teimosas, desobedientes, elas sofrerão muito mais. Então, como eu estava dizendo, o nosso papel como cristão é responder a essas ofensas, aquilo que as pessoas fazem contra nós, com perdão. E como consequência disso, o próprio Deus assume a responsabilidade de garantir que a justiça seja feita. Irmãos, Deus nos ama muito e Ele deseja defender a nossa causa, mas para isso nós precisamos confiar no seu amor, no seu poder, precisamos confiar no seu cuidado por nós. E não podemos colocar a nossa mão. E eu já cheguei à conclusão de que quando nós estamos tentando resolver na força do nosso braço, do jeito que a gente acha melhor, Deus não interfere. Mas quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, Ele tudo fará. Amém? Depois você lê aí na sua casa o Salmo de número 37. É um salmo maravilhoso. E lá diz que quando você entrega o seu caminho ao Senhor, Ele se encarrega de te proteger e proteger a sua reputação. Deus é aquele que nos defende, irmãos. Eu quero ler com você uma passagem que está em 2 Coríntios capítulo 5, em que o apóstolo Pedro diz que Deus não é lento em cumprir as suas promessas para nós, mas Ele é paciente, Ele é generoso para fazer a justiça da forma correta. E então ele continua dizendo o seguinte, olha o versículo 10, olha o que ele diz. Todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Irmãos, aqui nos mostra que quando nós conhecemos a palavra, quando nós já temos Jesus no nosso coração, nós não seremos julgados para condenação. Nós já estamos salvos, porém, agora Jesus irá nos julgar pelo bem ou mal que nós tivermos feito aqui na terra. E aí fica essa questão, o cristão não pode devolver na mesma moeda, ele tem que ser parecido com Jesus. E então, quando nós procuramos vingança, nós estamos pecando diante de Deus, porque demonstramos que somos mais sábios do que Ele e que não confiamos que o Senhor fará a coisa certa. É como se a gente se colocasse acima do Pai, como se Ele não soubesse o que nós estamos sentindo, o quanto fomos machucados e magoados. Mas é claro que Ele sabe de tudo. E a diferença é que Deus não age por impulso como nós costumamos agir. Então, meu querido, minha querida, não deseje o mal, não queira se vingar dessa pessoa que está tentando prejudicar o seu trabalho. Por mais difícil que seja, suporte essa situação em amor, entregue essa pessoa nas mãos de Deus, perdoe e descanse o seu coração. Amém? Irmãos, no capítulo 24 do livro de 1 Samuel, a Bíblia nos mostra que Saul, que era o rei de Israel daquela época, ele tinha ficado com muitos ciúmes de Davi por causa da popularidade que aquele rapaz tinha conquistado com o seu sucesso nas batalhas.
E então Saul começou a olhar para Davi com ódio, com inveja, porque Davi agora era uma ameaça ao seu reinado. Só que no coração de Davi, irmãos, não tinha essa intenção. Davi não queria tomar o trono de Israel, ele queria simplesmente dar o seu melhor para Deus. E então a Bíblia diz que quando Davi voltava das batalhas, as mulheres cantavam uma musiquinha que era mais ou menos assim: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Irmãos, aquilo irritou Saul de uma maneira que ele começou a perseguir Davi com ódio mortal. E a partir daquele dia ele não parou mais. Ele começou uma intensa batalha para acabar com a vida de Davi, porque ele pensava: o que falta para esse jovem, senão o meu trono? Esse jovem Davi logo vai querer tomar o meu lugar. Então ele começou a perseguir Davi, que teve que fugir e se escondeu em diferentes lugares de Israel. Até que um dia, irmãos, quando Saul estava retornando de uma campanha militar, ele foi fazer as suas necessidades. E coincidentemente, essa era a caverna onde Davi estava escondido com os seus soldados. Irmãos, naquele momento, aqueles homens que estavam com Davi, eles disseram: Davi, quem sabe é agora a hora que Deus preparou para você acabar com o seu adversário? Deus já não te prometeu que um dia você herdará o trono de Israel? Que um dia você será rei de Israel? Davi, chegou a hora, acabe com ele agora. Só que naquele momento, irmãos, Davi disse para eles: ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. Irmãos, Davi tinha um coração obediente. Davi sabia que ele não podia se vingar, mas ele deveria deixar com Deus a ira. Ele deveria deixar que Deus o protegesse. E naquele momento, Davi simplesmente arrancou um pedaço do manto de Saul sem que ele percebesse. E quando o rei de Israel saiu daquela caverna, Davi saiu logo em seguida e ele disse: olha aqui, Saul, olha aqui o seu pedaço de manto. Você está tentando me matar, mas você está se levantando contra Deus. Saul, não faça isso, eu não quero te prejudicar. E então, irmãos, Deus tocou no coração do rei de Israel, que reconheceu que ele tinha sido injusto em perseguir Davi, e então ele o abençoou. E se nós continuarmos com a leitura do livro de Samuel, nós veremos que Saul acabou pagando caro pelos seus erros. Deus, no tempo certo, do jeito dele, cuidou para que a justiça fosse feita. Davi não precisou levantar um dedo para se vingar e acabou herdando o trono de Israel, porque Saul morreu numa batalha. Ele e o seu filho Jonatas, infelizmente, tiveram um fim trágico. E eu quis trazer essa história de Davi e Saul para te mostrar que é só quando nós confiamos na sabedoria e na soberania de Deus que nós ficaremos livres da nossa raiva e então conseguiremos perdoar os nossos inimigos. Mas se você recusar a confiar na justiça do Senhor, você vai se tornar escravo da amargura e da raiva. Irmãos, quantas pessoas hoje estão presas, estão lá nos presídios, porque não perdoaram, em vez disso, quiseram se vingar. E então elas agora estão sofrendo as consequências, e se elas não se arrependerem, elas irão para o inferno. E talvez você que está me ouvindo aí, você pense: ah, pastor, mas essa pessoa que fez aquilo, ela não merece o meu perdão. Mas acontece que o perdão, irmão, não tem a ver com merecimento, e sim com uma decisão. Pois será que você e eu também merecemos o perdão de Deus? É claro que não. Será que nós somos tão bons ao ponto de achar que Jesus deveria mesmo ter morrido na cruz para lavar os nossos pecados? Não, irmãos, mas mesmo assim Ele fez isso por nós. Ele nos perdoou, continua nos perdoando dia após dia. Então a verdade, por mais dura que possa parecer, é que todos nós já experimentamos o perdão de Deus na nossa vida e nós devemos agora perdoar as outras pessoas. Isso é inegociável, isso é um mandamento do Senhor. E será que você precisa voltar a ser amigo de quem te machucou e quem te magoou? Também não. Você simplesmente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E é claro que eu já ouvi de muitos casos de pessoas que foram prejudicadas e se reconciliaram e conseguiram dar a volta por cima, mas tudo é direção do Espírito Santo. Irmãos, o mais importante é que o perdão esteja no nosso coração. Só assim a nossa ferida será cicatrizada. E eu acredito que, se nós não tivermos misericórdia dos outros, essa é uma prova de que nós nunca experimentamos a misericórdia de Deus. Porque quando você conhece o amor, a graça do Senhor,
e você sabe que você não merecia isso, isso te capacita a perdoar mais fácil. Amém? Então nós vamos orar agora, nós vamos pedir a Deus que nos capacite e no final eu quero que você compartilhe esta oração. Tem tantas pessoas precisando perdoar, irmãos. Olha, quando a pessoa não perdoa, ela perde dias, ela perde meses e muitos anos da vida dela. Isso atrasa os planos de Deus, porque a pessoa começa a fechar a porta da graça, ela começa a dar espaço para o inimigo e nós devemos vigiar o tempo todo para não dar lugar ao diabo, tá bom? Então agora fecha os seus olhos, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus.